bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time corintiano, não consegue, recolhe do campo de defesa, vem Rian, ele ganha a jogada, soltou no comando de ataque, é para Romero, ele vai para finta na marcação, no primeiro soltou pelo setor de esquerda, abriu para Hugo, Hugo tem Bidu, enfiou para Bidu, abriu o compasso para o cruzamento, fez o break, prende o lance, vai para finta, Bidu, gira a jogada, soltou na intermediária para Rian, Rian para o cruzamento, cruza, baixa a bola volta novamente com o time do Corinthians, com Romero, escora a jogada, Rian, é para Romero, domina para o time corintiano, enfiou na grande área, lindo lance, Pedro Raul girou para bater pro gol, tira o zagueiro, a bola vai embora para a linha de fundo, fez bom giro, Pedro Raul, tá ganhando escanteio, o Corinthians na esquerda. Segundo escanteio, e aí o Pedro Raul entra no pivô, fazendo aquela proteção, abriu a capa do Batman. Escanteio, Timão cobrado, levantamento na boca do gol, afasta o zagueiro, corta, tira, a bola volta de primeira, tenta o levantamento, o time do Corinthians, um toque de cabeça, Alex Santana! Gol! Alex Santana pro Timão. A bola sobrou na esquerda, levantamento na medida, ele subiu mais que a zaga da equipe do Novo Horizontino, no cruzamento perfeito, sob medida do Giovani. Giovani cruza muito bem pra ele ajeita, o Giovani cruza de primeira, o Alex Santana subiu na frente da zaga, dentro da pequena área, cabeceou e meteu no fundo da rede, na marca de 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, Novo Horizontino 0, Corinthians 1, Alex Santana, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Alex Santana. Corinthians, Pedro Ramiro. Na verdade, até em cima do Corinthians, né? Eu, Nina Gagliotti, Paulo do Vale, Pedro Ramiro, Bruno Miliose. É assim, é um time que é mais do que o reserva, um time que eu acho que ele escolheu errado colocar o Pedro Raul e também o Yuri Alberto, os dois atacantes, né? Mas você viu que no segundo tempo ele tira o Charles, coloca o Romero, o time melhora muito, né? Então, foi um sufoco do Novo Horizontino. Pênalti que o Hugo pegou, bola na trave, 22 chutes ao gol. Então foram 3 pontos importantes, coisa que não acontecia com o Corinthians do Paulista do ano passado, né? O Corinthians não conseguia muitas vezes nem ganhar em casa e quase caiu. Então o Corinthians vence 18 pontos e quinta-feira enfrenta o Palmeiras com o time titular. Tenho certeza que vai ser com o time titular. Pelo menos é isso que encaminha essa visão do Emiliano Dias, né, Pedro Ramiro? Exato, craque. É o Corinthians com força máxima na quinta-feira. E atenção, a tendência é que o Rodrigo Garro apareça no banco de reservas. É essa a tendência, que o Garro já volte pelo menos do banco de reservas. Ele tem trabalhado com bola no Corinthians, desde domingo já está atuando ali nas atividades de treinamento com boa parte do elenco. Então a tendência é que o Rodrigo Garro já apareça à disposição do técnico Ramon Dias para esse duelo de quinta-feira diante da equipe do Palmeiras. O Corinthians, que tem números realmente excepcionais e tem a força da sua fiel torcida, é verdade. Eu até ouvi hoje e vi lá nos Donos da Bola da TV Bandeirantes você comentando que além do retrospecto... Não era o Chico Garcia, não? Não, era o Zé Ferreira. Além do retrospecto como visitante, o Corinthians também conseguiu ter mais força dentro de casa. Isso mudou muito, realmente. O primeiro semestre do Brasileiro foi horrível, né? Sim, foi péssimo. E aí depois isso mudou. O Corinthians, inclusive, há 22 jogos seguidos, coloca mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. Desde o meio... 22 jogos seguidos? 22 jogos seguidos. Desde o meio do ano passado, aliás, um pouco antes do meio do ano passado, o Corinthians não coloca menos de 40 mil pessoas em Itaquera. É muita coisa, e menos de 30 mil pessoas faz mais de 2 anos, desde o jogo contra o Liverpool, numa Copa Libertadores na fase de grupos, Liverpool do Uruguai. Então, assim, o Corinthians tem realmente a força da sua torcida e fora de casa, só passando alguns números. São 9 jogos no retrospecto recente, 7 vitórias do Corinthians fora de casa, 7 vitórias e 2 derrotas. São 16 gols marcados e 9 sofridos. Então vamos lá, segura essa estatística, é muito legal. Qual é o ponto mais marcante
do Corinthians do primeiro semestre para o segundo semestre e até agora para você, Paulo do Vale? Treinador, esquema tático, Fabinho Soldado, diretoria. O que você acha que foi mais predominante para que o Corinthians pudesse estar nessa situação? Reforços, né? Reforços. Tanto que o Corinthians nem teve janela esse ano, porque as contratações foram feitas no ano passado, no momento que o time estava afundado, né? O Corinthians estava afundado. Então, eu acho que a gente tem que dar um crédito pro Fabinho, né? Eu acho que o Augusto estava um pouco perdidão ali naquele começo. E aí ele trouxe alguém do Flamengo que estava meio encostado. Inclusive a gente não botava muita fé, né? Ah, o Fabinho, o que ele faz lá no Flamengo? O que ele manda? O que vai ajudar o Corinthians? E no fim das contas, o Corinthians montou praticamente um novo time. E dentro disso, algumas peças que estavam sobrecarregadas. Sem dinheiro, hein? Exatamente. Muito louco, né? Exato. E tanto que esse ano não teve nem o que contratar para não gastar ainda mais dinheiro. Algumas peças que estavam sobrecarregadas ano passado, elas começaram a render justamente depois da chegada de jogadores para dividir um pouco o protagonismo. E a gente vê, por exemplo, o Thales Magno, que no ano passado chegou bem, mas teve uma lesão e depois perdeu um pouco de espaço. Hoje, pra mim, é o principal jogador de linha do Corinthians nesse começo de temporada. Pra você, Nina Gagliotti. Não tem como não falar dos reforços, mas pra mim, acredito que se o Memphis Depay não tivesse vindo, mesmo com os reforços que vieram, não teria sido a mesma coisa. Eu acho que ele foi um marco, principalmente pra autoestima do torcedor corintiano. Boa. Foi aí que a chave virou e que o torcedor passou a acreditar mais. E ele segue sendo, né? Ele é um jogador muito diferente e que quando fala-se que ele vai jogar ou que ele vai estar no banco de reservas, isso já muda o que o corintiano tem de expectativa em relação ao jogo. Então... Bruno Miliose. Rodrigo Garro e Coronado, por exemplo, entram na mesma frase pra mim, craque. Não sei a sua opinião quanto a isso, mas o Corinthians perde muito quando não tem o Garro. A gente ainda não teve a chance de ver o Corinthians esse ano com o Rodrigo Garro. Ele é um cara que melhora o meio de campo, melhora outros jogadores. O Coronado é um cara que às vezes prioriza a jogada mais individual, demora um pouco pra soltar a bola. O Garro dá mais dinâmica pro Corinthians. Eu tô ansioso pra ver o Corinthians esse ano com o Rodrigo Garro de volta. Gostei que você tá ansioso. Isso mostra o seu conhecimento daquilo que o futebol precisa, né? Tem que ter ansiedade, mas as coisas não ficam ansioso não, filho. Não, né? A gente faz coisa errada, muito ansioso. Verdade. Eu sou igualzinho, fico ansioso pra tudo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra mim, eu acho que o ponto fundamental, sem dúvida nenhuma, foram as contratações. E o nível técnico, né? Se você pensar que com as contratações, o Garro melhorou, o Roberto melhorou, Bidu melhorou, Mateuzinho, né? Então, você vê... virou outro jogador, né? Então, se não fosse as contratações feitas pelo Fabinho Soldado, isso não iria acontecer, né? Aí depois o que a Nina falou, você traz o Memphis, que é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa, só perde pro Van Persie, né? Isso. E o Garro já arrebenta, aí você tem uma visão, o Romero arrebentou também, então, e aí o Carrilho, mas o grande jogador é o Hugo, né? Na verdade, uma contratação, você perde o Cássio, o maior ídolo da história, aí você perde o Carlos Miguel, que nem jogar tá jogando, né? Faz um tempão que não joga, e muita gente fez de tudo para esse cara ser o titular do Corinthians, e inclusive a imprensa contra o Cássio, né? Uma boa parte da imprensa fez muito isso. E aí você traz um Hugo, que por sinal o Flamengo fez a pior venda da história do Clube de Regatas Flamengo, em relação quando o Corinthians compra o Hugo por €1 milhão. Acho que por 50% ou 60%, Pedro? Foi 60%? 50%? Entendeu? Então, eu acho que tudo isso. E aí. Mas percebeu, né, craque? Tentou voltar atrás e aí já não isso, dava mais tempo. Não dava. Aí você viu que eles dificultaram, começaram a não aceitar que tava tudo no contrato, pá. Aí o Corinthians foi e pagou tudo, né? Então, meu irmão, a verdade, o Fabinho Soldado, se for eleger uma pessoa, é o Fabinho Soldado. No meu ponto de vista, né? Eu não sei o de vocês, mas eu acho que ele foi fundamental para tudo isso aí. Ainda mais uma
pior crise política da história do Corinthians, do que está acontecendo, da vergonha que as pessoas fazem com o Corinthians, né? De você ver as manifestações que foram feitas na rua Parque São Jorge 777, de um clube que é o clube que todo mundo aqui em São Paulo é o clube que mais Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? Mas o Corinthians, isso já foi falado e todos nós sabemos, né? Ou você bota o Corinthians em último para falar na rádio, no YouTube, na televisão, ou você bota primeiro. Porque aqueles que são corintianos vão assistir, os outros vão também assistir para dar risada e para secar. Então, acho que essa foi a grande sacada do Corinthians. Mais alguma coisa do Corinthians, meu querido Pedro Ramiro? Ô, craque, tava fazendo as contas aqui. O Ramon Dias já tem o segundo melhor aproveitamento como técnico do Corinthians no século. O Ramon Dias ultrapassa pelo menos... O século começou quando? Começou em 2001, certo? E aí... O milênio começa em 2001, não é? É isso? Isso, tá certinho. Isso, E exatamente. aí, 2001 são 24 anos, então. são 24 anos. É claro, ele ainda tá no trabalho dele rolando e tudo mais, mas só pra gente Mas ter tá uma... bem, pô, Sim, ele e Emiliano Dias. Só pra gente ter uma ideia, são 40 jogos, 22 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. 22 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Ele ultrapassa o Tite nas 3 passagens dele. Tá melhor que o Mano Menezes quando foi campeão. Melhor do que o Parreira. Campeão na segunda divisão, né? Sim. E Só faltava não ser, né? só faltava não, né? E, enfim, o Emerson Leão, o Antônio Lopes, Carrilho, o Carille também, aliás. Então, o aproveitamento realmente do Ramon Só que Dias... com o Carille e com o Tite, os números, tudo bem. Mas um é campeão da Libertadores e campeão do mundo. Claro. O outro é 3 vezes paulista e um brasileiro. Será que ele consegue isso? Não. Não. Não vai conseguir o que o Carille e que o Tite conseguiram como treinadores do Corinthians, né? O que mais? E é isso aí, o Corinthians volta a campo na quinta-feira, já tem, obviamente, todos os atletas à disposição, só o Garro que deve aparecer ainda no banco de reservas, o Maicon ainda é desfalque por um problema no joelho, e o Gustavo Henrique também. Vamos ver se o Tchoca vai ganhar uma oportunidade entre os titulares, cara. Então, qual é o time provável que você pensa? Vamos lá, um Corinthians com Hugo Souza, na lateral direita de campo, Léo Maná, porque o Mateuzinho ainda tá com um problema na coxa, vamos ver se o Mateuzinho já volta a ficar à disposição. Dupla de zaga, André Ramalho, Tchoca. Na lateral esquerda de campo, o Bidu. O meio, com o José Martínez, deve colocar o José Martínez, ao lado do Alex Santana. Mais à frente, Carrilho e Coronado. Carrilho e Coronado, a dupla de ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. Essa é a provável escalação do Corinthians.